Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para responder uma pergunta que vários irmãos têm feito. Eu vou falar primeiro, se você quer esse gráfico, ele está disponível no primeiro link na descrição aqui e também no comentário, no primeiro comentário que eu vou fixar aqui, você clica ali, você já pode ir para o nosso site, ou você pode ir direto para lá, cursobiblicoonline.com.br, lá no menu tem lá cronologia bíblica completa, tudo bem? Vamos lá. O que acontece? Vários irmãos falaram sobre a seguinte situação. Por que esses homens viviam tanto? Será que a contagem do tempo não é diferente? Pois é, você acredita que tem muitas pessoas que tentaram dizer que a Bíblia não estava sendo verdadeira. E não é o fato que esses irmãos estão falando. Esses irmãos estão perguntando porque eles já leram sobre isso, alguns dizendo que será que esses homens não viveram 900 anos, 800 anos? A contagem do ano, do tempo era diferente? Não. A Bíblia fala que o Sol, a Lua, eles foram dados para contar tempos e estações, ok? E aí, o que acontece? Eu quero provar para você definitivamente que esses homens viveram tudo isso, sim, biblicamente. É incoerente falar que Abraão viveu aqui vamos ver aqui? Abraão teria vivido cerca de 175 anos, enquanto Adão viveu mais ou menos isso, né? Próximo disso também. Ou, por exemplo, eles vão dizer, não, Adão não viveu 930 anos, a contagem era diferente, ele viveu na prática ali uns 93 anos, ou no máximo 200 e poucos anos, né? Eles viviam muito por vários fatores, né? Principalmente porque Deus criou o homem para que ele vivesse muito mesmo, para que ele vivesse eternamente, se não houvesse o pecado, porque a morte acontece por causa do pecado. Mas aí, o que acontece? Eu vou mostrar para você aqui agora, que está aqui embaixo, né? Eu coloquei os dois principais textos bíblicos, que é Gênesis 5 e Gênesis 11. Deixa eu colocar ele aqui de uma forma que vai ficar fácil da gente ler. Então, Gênesis 5, ele começa a narrativa, né? Desde Adão até chegar em Noé, tá ok? 950 anos que Noé viveu. E aí, Noé tem o seu filho Sem, e de Sem, começa aqui em Gênesis 11, falar de Sem até Terá e Abraão, tá? Então esses dois textos, eles completam toda essa árvore genealógica aqui. Você está vendo aqui bonito, ó, a linha do tempo da Bíblia, cronologia bíblica completa. Agora esse material já está completo, tá? Já está terminado, já está registrado e você já pode baixar ele. Como eu falei no primeiro link da descrição aqui, ou também no primeiro comentário. Então vamos lá, a gente está nessa região aqui. Esses homens que estão de azul escuro aqui, com exceção de Abraão, que já começa a ficar de verde, depois eu explico por quê, né? Então, essa turma toda aqui estão em dois textos contínuos, o assunto. Gênesis 5 e Gênesis 11. Vamos primeiro para Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Aí começa a falar a partir do verso 1, tá? Então o capítulo inteiro, ele começa a falar sobre isso. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e ele deu o nome de Sete, né? Esse veio depois ali daquele evento de Caim ter matado Abel. E aí, quando Adão tinha 130 anos, tá? Não foi que ele viveu 130 anos depois de ter ocorrido alguma coisa, não. Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou um seu filho chamado Sete. Depois que gerou esse filho, olha como que a Bíblia é precisa, né? Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Mas por que não narra quem são esses outros filhos e outras filhas de Adão? Então você percebe que aqui o mundo já começa a crescer e multiplicar, não é isso que Deus falou para os dois fazer? Adão e Eva, vocês vão crescer e multiplicar. Lembrando que a datação de Adão é a mesma de Eva. A Bíblia só não fala com quantos anos que ela morreu, mas ela começa ali também. Então, aos 130 anos de idade, Eva teve um filho também, certo? Que é o Sete. Vamos lá. Então, Adão teve filhos e filhas. Nós estamos seguindo essa cronologia, por quê? Porque é ela que interessa. Na Bíblia, a cronologia ela interessa até chegar em Jesus, porque ele é o filho da promessa, né? Então, chegou em Jesus, não se importa mais com cronologia, tá ok? Mas vamos lá. Aí Adão viveu 130 anos, não é 13 anos de idade, não. Ele viveu tudo isso aqui e teve esse filho importante, né, chamado Sete. E depois ele teve filhos, 800... aliás, depois não.
Aqui só fala assim, Adão viveu 800 anos depois de ter tido Sete, e Adão também teve filhos e filhas. Já não fala quantos anos que ele tinha, se teve antes, se foi depois, tá? Mas teve filhos e filhas, muitos filhos e muitas filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, pegou 130 aqui de cima, mais os 800 e deu 930 e ele morreu. Ok? 7, aí começa. Viveu tantos anos. E aí vai fazendo essa contagem toda aqui no verso 15, 16, 17, 18, 19, 20, até chegar aqui. Ó. Vamos lá. Lameque, aí o Matusalém, lá, ó. Cadê? Enoque, depois Matusalém, que é o que viveu mais, viveu 187 anos e gerou Lameque, e depois que gerou Lameque, ele viveu 700 e tanto, todos os dias de Matusalém foi 969 anos e morreu. Aí depois, né, Lameque viveu 182 anos, que é o filho de Matusalém, e gerou um filho, e deu o nome de Noé, dizendo, Deus nos consolará, etc e tal. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, etc. E teve filhos e filhas. Todos eles é assim, mesmo é um padrão, tá? Então eles tiveram esse homem importante aqui e tiveram filhos e filhas também, outros, menos importantes. Todos os dias de Lameque foram tanto. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Peraí. Aí você já percebe que Noé vai gerar filhos a partir de 500 anos de idade. E gerou seus filhos, ok? Nós vamos entender o que quero dizer com isso aqui. Agora, chegou em Sem, que é o que importa para nós, da geração dos semitas, porque é dos semitas que vai sair ali a turma de Éber, de Abraão, né, que eu já falei no vídeo anterior. A gente vai para Gênesis 11 a partir do verso 10, tá? Então tá assim, ó. São estas as gerações de Sem, que é aquele filho de Noé importante. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade. 2 anos, olha que informação preciosa. Tem que estar atento a isso. 2 anos depois do dilúvio. Então, olha aqui que interessante. Eu já coloquei essa informação aqui, ó. Eu já mostrei ela anteriormente. Arfaxade nasceu 2 anos após o dilúvio. Na época do dilúvio, Sem tinha então quantos anos? 98 anos. Por quê? Se o Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio e o Sem estava com 100 anos quando o Arfaxade nasceu, então 2 anos antes foi o dilúvio, então ele estava com 98. Olha, esse gráfico, irmãos, ele está cheio de informações, mas para todo canto, tá? Então a árvore genealógica de Adão está aqui, ó, os trechos bíblicos onde tem essa árvore de Adão até Abraão, né? Aqui é o período menos detalhado, tá? De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Olha aí, ó, que importante isso aqui doutrinariamente, tá? E o primeiro homem, Adão. Isso aqui já quebra um monte de heresia, tá? De homens antes de Adão, de que os homens da terra eles vieram de outros homens que não foi Adão, tá? Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes aqui. Tem muitas e muitas e muitas informações. Olha que legal que eu coloquei aqui embaixo, tá? Se você imprimir ou se você for colocar esse gráfico na tela, fique atento a esse detalhe. Para encontrar datas com precisão, ajuste a escala usando uma régua de acordo com a escala abaixo, onde cada milímetro equivale a 1 ano de vida da pessoa, né? Assim? Então aqui nós temos 10 centímetros ou 100 milímetros. Então quer dizer, daqui até aqui, ó, vou pegar tudo aqui, né? Daqui até aqui, a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Daqui até aqui tem 100 milímetros. Eu preciso de... Aqui, ó, então quer dizer, daqui até aqui tem 10, né? 10, 20, 30, tal. Então eu preciso de 1 milímetro. Se tem 10 milímetros, eu vou dividir isso aqui em 10. Então a sua régua, dá para você vir aqui, tá? Dá para você vir aqui e montar a escala. Então você vai abrir o zoom na tela do celular, na tela do seu tablet, né, ou no computador mesmo, vai colocar uma régua e vai fazer a escala direitinho. A partir daí você não mexe mais no zoom, começa a rolar, né? Vai ficar aqui mais ou menos, você pegou aqui 10 centímetros, né? E aí você começa a rolar, claro que você tem que estar atento no número do zoom lá em cima. Aí você digita e começa a pesquisar, porque vai ter uns lugarzinhos aqui que tudo vai ficar pequenininho, tá?
Vamos lá. E aí o que você vai fazer? Você vai ampliar até ficar com a qualidade, olha aí, ó, a qualidade da imagem é muito boa, tá? Mas vamos voltar para o que interessa para nós. Então você já viu que chegou em Noé, 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé, etc e tal. Agora chegou a geração de Sem. O texto, ainda nós estamos no livro de Gênesis, tá? Ainda vai se falar dos homens com essas idades enormes. E aí vai falar, Sem gerou Arfaxade, e depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas, o padrão é sempre o mesmo. E aí vai chegar em Terá, né? E Naor, e etc e tal. Aí chega aqui, ó, são essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Aram. Por que Abraão veio primeiro? Porque ele é o mais importante, não porque nasceu primeiro. Outra informação importante para você, tá? Nós vamos ver isso aqui agora, ó. Vamos lá em Abraão. Aqui, ó. Abraão nasceu. Quando Terá tinha olha aqui, ó. Terá começou a ter seus filhos quando tinha 70 anos de idade. Abraão foi listado primeiro, somente por ser o filho mais importante. Provavelmente o filho mais velho nasceu quando Terá tinha 70 anos. Foi Arã, né, que nasceu, que foi o Arã, porque ele morreu primeiro, isso é meio óbvio, né? E aí você vai conferir que em Atos 7,4, o que tem em Atos 7,4? Quando Terá morre, o pai de Abraão, aos 75 anos, Abraão, tinha 75 anos aqui, saiu de Arã quando Terá morreu. Está onde? Está em Atos 7,4. Olha que informação preciosa. Vamos lá? Vamos voltar então? Então significa o seguinte, que o Terá teve o seu primeiro filho, o Arã, com 70 anos, ele começou a ter filhos ali com 70 anos, mas quando o Abraão nasce, Terá tinha quantos anos? 130 anos. Então, a partir daqui você vai pegar e vai chegar aqui nessa contagem de 75 anos que Abraão tinha quando seu pai morreu e ele sai ali da terra de Arã, tá ok? Vamos voltar aqui. Agora a gente vai concluir esse vídeo para não ficar muito extenso, tá? Então você tem aqui Gênesis 5, genealogia de Adão até Noé e até Sem, e Gênesis 11, 10, tá? Até o verso 32, falando de Sem até Abraão. E aí o que vai acontecer? Né? Vai falar o seguinte, ó. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E aí o que vai acontecer? Nós estamos dentro da mesma linha cronológica. Não faz sentido o Gênesis 5 ser e é continuação, né? Aliás, o Gênesis 11 ser a continuação de Gênesis 5, como falar das idades enormes, né? Você vê aqui, ó, Sem viveu ao todo aqui os seus 600 anos, o Arfaxade viveu 500 anos, depois 130, e deu total aqui foi 403 anos, e depois vem o Selá ou Salá, e aí vem o Eber, essa turma toda vivendo muitos anos aqui, como você pode testificar, né? Sem 600, Arfaxade 400, Selá, e aí chega em Abraão com 75, tá? E logo em seguida o Isaac tem mais idade do que o próprio Abraão, tá? Aí você tem uma prova bíblica de que realmente, de fato, eles viveram tudo isso. Por quê? Porque a diferença de idade que era para aparecer nessa lista para cá tinha que ser enorme. Por quê? Essa lista está coligada uma com a outra. E por estar coligada, você vê que Abraão é citado aqui. Então, se a idade fosse contada de forma diferente, então Abraão tinha que ter vivido o quê? 13 anos, porque ele está dentro da mesma linha, tá? Da mesma linha de contagem. A idade está sendo contada da mesma forma. Então, Sem tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade. Olha aí. E depois ele viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Olha que interessante isso aqui, né? Você vê que ele viveu um total de 600 anos. Então, com 100 anos aqui, ele teve o Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e ele viveu mais 500 anos depois que teve o Arfaxade, gerou filhos e filhas, a gente não sabe quantos filhos e filhas, o Arfaxade sendo, então, o principal deles. E nessa linha, né, de Abraão até Adão, essa linha inteirinha, ela está ligada, vamos lá? Essa linha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha. De Adão até o Abraão, tudo isso faz parte, tudo isso aqui
faz parte dessa lista que está em dois textos de Gênesis, o Gênesis 5 e o Gênesis 11, tá? Então, o que acontece? Para falar em contagem diferente de anos, deveria ser dois textos completamente distantes, ou dois textos que não têm ligação nenhuma entre si. Mas esses dois textos estão totalmente correlacionados. Um termina com Sem e o outro começa exatamente com Sem até chegar em Abraão. Portanto, Adão viveu de fato tudo aquilo ali que a Bíblia diz que ele viveu, tá? Que é 930 anos. E o que viveu mais, todo mundo já sabe, Matusalém. Olha que chique, né? Meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Peço que compartilhem com outros irmãos. Detalhe, no nosso curso, a gente fez um curso, tá? O nosso curso chamado Curso de Cronologia Bíblica Completa. Você vai baixar esse material aqui, irmãos. Olha, eu vou pegar o meio dele. Cadê o meio dele? Aqui, ó. Tá? No ano 2000. Desde Adão. Contando o ano Domini lá, tá? Então você vai ver aqui, ó, que tem um espaço aqui cinza e um espaço branco. Cada espaço desse, cada fileira dessa, equivale a 100 anos. Para você acompanhar na régua, tá? Olha, se você for fazer uma impressão disso aqui do tamanho original, tá? Porque esse arquivo está no tamanho de 2, olha, no meio aqui dá 2 metros para lá e 2 metros para cá. 4 metros tem esse trabalho inteiro, tá? Esse material inteirinho. Aqui embaixo você tem os livros da Bíblia, em ordem cronológica, explicação de algumas coisas aí para você, tá? Onde aparecem os profetas. Por exemplo, é interessante você notar que no tempo de Esdras, quem estava profetizando? Ageu e Zacarias. Mas você abre a Bíblia, Esdras está lá atrás. E Ageu e Zacarias está lá na frente, perto de Malaquias. Você fica com dificuldade de situar isso com esse mapa, nunca mais vai ter essa dificuldade, tá? Que se tiver algum pastor assistindo aí, imprime isso aqui, meu filho, coloca lá na igreja assim para vocês estudarem. Isso vai ser uma maravilha. Isso é um material didático fantástico. Eu falo isso porque eu queria ter tido um negócio desse aqui quando eu tinha uns 16 anos de idade, quando eu comecei a estudar a Bíblia, tá? Isso ia me adiantar, assim, anos e anos, décadas de estudo, tá? Porque, além de eu conseguir visualizar a cronologia bíblica completa, eu conseguiria colocar também os livros em ordem cronológica, que é uma coisa que eu sempre tentei fazer, né? E aí, eu sei que tem alguns materiais para fazer isso, mas não alinhado aqui do jeito que está aqui. Isso aqui está mastigado, está engolido, está assim, do jeito assim, né? Que eu gosto de fazer assim, facilitando mesmo o entendimento para mim e para os outros também, né? E aí, eu espero que você tenha gostado desse estudo. Compartilhe com outros irmãos. Não deixe de clicar no link aqui. E quem sabe você não baixa também essa linha do tempo da cronologia bíblica completa. Tudo bem? Deus te abençoe. Olhe por nós. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deixa o like, hein?